Isso. Vamos aí para a palavra do Senhor. Tá dando para ouvir bem aí atrás? Tá bom? Pega aí a sua Bíblia. Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Falsos mestres e falsas doutrinas. É a nossa segunda mensagem. Nós temos aqui a carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Versículo 5 ao 9. Quero cumprimentar a audiência das rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, pelos irmãos que estão aí ouvindo pelas rádios da cidade. Fica conosco aí 40, 50 minutos, aguente firme aí. Paulo dando instruções ao grego, não era judeu, ele era grego. Tito era um dos líderes que foi escolhido pelo apóstolo Paulo, junto com Timóteo, né? Foi dois homens que foram da inteira confiança de Paulo. Ele passa para eles ensinamentos fortíssimos. Ele diz assim, vamos aí seguir. Por esta causa. Qual causa? Se você ler do 1 aos 4, você vai entender a causa. Por esta causa te deixei em Creta, cidade, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Paulo organizou algumas coisas e ficou outras coisas para ser organizada. Bem como em cada cidade constituísses presbítera, bispa e apostolita. Não tem liderança, pode até ajudar, mas ser cabeça da igreja, toda igreja que a cabeça é uma mulher, essa igreja não tem o sim e o amém de Deus. Infelizmente, é a verdade, e nós temos que acatar a verdade da Bíblia, né? A mulher pode fazer um monte de coisa, irmão, na obra de Deus, menos querer título de bispo, de pastor, de apostolita, não precisa disso. Ela pode trabalhar, ela pode ajudar, ela pode aconselhar, ela pode trazer uma palavra para a igreja, mas ela não precisa do título para fazer isso. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesseis em ordem as coisas restantes, bem como em cada igreja, em cada cidade, constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém, agora, critérios que não existe hoje no Rio de Janeiro, nem no Brasil, em parte nenhuma do mundo, né? Critérios para escolher, né? Alguém que seja irrepreensível. Tem gente que quer ser pastor e paga para uma convenção, porque o seu líder não reconhece ele como pastor, porque não é um homem irrepreensível, alguém que se precisa chamar a atenção 24 horas. Então essa pessoa nunca será um pastor. Pode até ser por vontade dele, por impulso carnal, mas por escolha de Deus, assim como eu tenho a escolha de Deus, porque se eu não tivesse a escolha de Deus, já estava emborcado, igual tartaruga virada, não conseguia me voltar para o normal. Então, critérios. Alguém que seja irrepreensível. Faça uma bobagem e ele mesmo diz, eu fiz bobagem, não precisa que alguém cobre dele. Marido de uma só mulher, se for casado, aqui não diz que tem que ser casado, que Paulo escolheu Timóteo e Timóteo não era casado. Então não diz que tem que ser casado. Se for casado, tem que ter quantas mulheres? Uma só mulher, que tenha filhos crentes, ou seja, está na igreja, o pastor vai ser reconhecido. Cadê seus filhos? Ah, não estão na igreja. Mas o pastor não é culpado que os filhos não estejam na igreja. Desde o momento que ele passou as instruções
A gente somos responsáveis pelos nossos filhos enquanto são pequenos, menores. A gente não tem responsabilidade sobre um galalau de 20, 30, 40, 50, 60 anos. Nenhum pai é responsável, nenhuma mãe é responsável por alguém que já alcançou a maturidade. Crentes, filhos de crentes, que não são acusados de dissolução, crenqueiro, né? Nem são insubordinados. Uma das escolhas para o ministério pastoral é gente, tem que ser subordinado, gente que obedeça, gente que siga as instruções, não fique de rebeldia ou de rebelião, sabe, contra a palavra do Senhor. Não é contra o pastor, é contra a palavra de Deus. Então diz que 7, porque é indispensável que o bispo, essa palavra bispo é presbítero e pastor, é o responsável, né, superintendente, seja irrepreensível como despenseiros de Deus. Olha isto aqui, irmãos. Se você fizer um check-up nas lideranças que tem títulos de pastor, de apóstolo, de bispo, você vai ver que são muito reprovados quando mostra as qualificações e mostra como eles são reprovados. A palavra reprova eles. Ele diz que não arrogantes, a maioria são arrogantes, não irascível, não dado ao vinho, a maioria são todos bebedores de vinho direto, nem violento, a maioria são violentíssimos com a sua mulher, com os seus filhos, nem cobiçoso, de torpe ganância, a maioria são gananciosos, só pregam por dinheiro. Antes, hospitaleiro, não recebe ninguém, não visita ninguém. Amigo do bem, só gosta da coisa que é errada. Sóbrio, está sempre doidão. Justo, só faz injustiça. Piedoso, que tenha domínio de si, não fica arrumando amantes como o velhinho ali da igreja ali de Nilópolis ali, arrumando amantes. Antes, hospitaleiros, 9, apegando a palavra fiel, olha aqui, olha, isso se chama critérios, apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Versículo 10, porque existem muitos, está vendo? Paulo está dizendo, tem muita gente que é pastor, que é bispo, que é presbítero, mas eles são insubordinados, porque existem muitos insubordinados, inconstantes, pauradores, frívolos, tagarelas, enganadores da lei, especialmente os da lei da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por dinheiro, por torpe ganância. Versículo de número 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que diz, cretenses, um grupo, né? Cretenses, sempre mentirosos. Hoje você poderia citar o nome de alguns e dizer, essa raça aqui são sempre mentirosas, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, ele está falando que alguém disse que os cretenses são mentirosos, feras terríveis. Paulo está dizendo, esse testemunho que foi dito pelo profeta é exato, é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé,
E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros, descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, olha isso, irmão, eles professam conhecê-lo, diz que são de Deus, entretanto, o negam por suas obras, ou seja, o que eles fazem, reprovam o que eles dizem. Então, o que você fala, você não pode reprovar com a tua vida. Tua vida tem que espelhar a tua fala. Tu falas uma coisa e a tua vida tem que mostrar aquilo que você fala. Eu sou pontual. Não pode ficar chegando atrasado. Você está jogando conversa fora. Então diz, por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então, estão desqualificados essa gente. Vamos orar. Oh, meu Deus, como é bom poder passar à tua igreja as verdades, as revelações, aquilo que estava escondido, estava guardado, que era um segredo, e nós, com coragem, passamos essas revelações aos teus filhos que se reúnem e os que estão em casa por motivo de preguiça, por motivo de calor, por motivo de cansaço, por motivo de trabalho, mas por algum outro motivo, Senhor, que o Senhor conhece. Meu Deus, que eles entendam isto, meu Deus, todos os que congregam e os que não estão congregando, entendam isso. Ilumina eles, Senhor, inclina o coração dos teus filhos, em nome de Jesus, e o povo de Jesus, digam todos amém, dá um glória a Deus. Glória a Deus, obrigado, irmão, glórias a Deus. Essa é a nossa segunda mensagem do tema falso. O que é falso, irmão? O que é falso? Porque Paulo diz assim, o tema é os falsos mestres e as suas falsas. Olha o sinônimo de falso aqui, ó. Obrigado, irmãos. Errôneo, falso. Errado, incerto, incorreto, inexato, simulado, dissimulado, enganoso, fictício, ilusório, criado, inventado, fingido, aparente. Tem lá o dicionário? Você separou? Olha lá. Só a primeira lá em cima, que eu quero só o primeiro do dicionário que você tinha separado para mim. Então você vê aqui, ó, um falso, ele é incorreto, ele é simulado, é dissimulado, é enganoso, é fictício. Então o nosso tema é os falsos mestres e as falsas doutrinas. Doutrina quer dizer um conjunto de ensinamentos. Tinha separado? Você não tinha separado? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui. Só dá um aumento aí. Não é isso não. Não é isso aqui não. É no dicionário quando diz o que é falso, aí ele vai escrever umas palavras falso. Isso aí é tipo sinônimo, né? Aí depois a gente organiza. Deixa eu seguir aqui. Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Por que nós temos muito hoje no Brasil muitos falsos mestres e muitas falsas doutrinas? Porque você viu aqui comigo, você leu comigo, Paulo passando instruções, que tem critérios, irmãos, como eu fiz besteira no começo do ministério.
Eu saía impondo as mãos em todo mundo, todo ano tinha ordenação, era uma diaconada, era um presbiterada. Cadê essa turma que a gente põe a mão, reconheceu? Cadê? Então, porque a gente fica num desespero para a obra de Deus, para poder, trabalhadores e tal. Ali, achou, aqui. Não verdadeiro, contrário à verdade, mentiroso, fingido, dissimulado, desleal, pérfido, traidor, fictício, enganoso. Então, isto aqui são sinônimos de falso. Paulo falou, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos. O que iria acontecer no princípio? Paulo falou, olha, no final iria acontecer isso. Põe lá as revelações do apóstolo Paulo, em 2 de Timóteo 4, do 1 ao 4. Põe ali, irmão, para mim, por favor. 2 de Timóteo 4. Olha aqui, Paulo falando com a gente. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Isso aqui, por falso, é difícil. É difícil não, é impossível. Ele se dedicar somente por pregar o quê? A palavra. Eles não, porque pregar a palavra dá isto aqui, ó. 4 cadeiras faltando gente, 2 faltando gente. Se eu pregasse uma falsa mensagem, ou desse uma bala ungida, um sabonete para tirar o pensamento que a gente fica pensando besteira, estava cheio de gente para pegar o sabonete aqui. Se eu trouxesse aqui um óleo que eu fiquei orando 7 dias no monte, sabe, e consagrei este óleo, esse óleo iria mudar, sabe, a vida miserável para uma vida próspera. É um óleo com um pozinho de ouro. O falso inventa essas coisas, mas o homem de Deus tem que fazer o quê? A palavra. Então eu vou morrer aqui pregando a palavra. Vou instar, ou seja, instar quer dizer insistir, quer seja oportuno, quer não. A palavra corrige com a palavra, repreende com a palavra, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já estamos neste tempo. Paulo estava profetizando, Paulo profeta, dizendo, vai chegar o tempo, aqui, cercar-se-ão de quem? Mestres, as pessoas mestres, segundo as suas próprias cobiças. Então as mensagens hoje, o único objetivo da maioria dos pastores hoje é a cobiça, é alcançar. A gente quer levar a palavra. O irmão Wallace fez uma mensagem muito linda sobre o dízimo, né? Pregando nas redes sociais dele. Aí a pessoa já caiu em cima do menino. Ele ligou para mim, mandou mensagem, pastor, me ajuda. Irmão, isso é o começo. Porque quando você prega para dar juízo para o povo, para ele deixar de ser trouxa e tonto, eles não querem, porque eles já estão tão escravizados em ser escravo do pastor, escravo do bispo, escravo da missionária, escravo da profetisa. Mesmo que você dando a luz para eles, sabe o que eles fazem? Eles não querem. Olha aqui, o que eles vão fazer? Como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não adianta, meu menino, amigão. Não adianta não, as pessoas vão se... É mãe, é pai, é irmão, é mulher, é filho, se recusam. Não, é só vocês que falam isso. Não é só nós que falamos, não. Paulo falou isto, irmão. A gente está lendo o que o homem que Deus separou para ministrar para a igreja, pregador e apóstolo da igreja, o apóstolo Paulo, ele diz, as pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Não, eu sou salvo se eu passar nas águas. Isso não é verdade, é mentira. Você é salvo pela graça de Deus, não vem de nós, não vem de nenhuma atitude nossa, é um presente de Deus para todos nós.
Mas não quer, mas eu, sabe? Eu não quero, eu me recuso, eu quero o que todo mundo está fazendo, está todo mundo fazendo, está dando certo. Eu não quero nada que dê certo, eu quero a verdade, irmão. E a verdade, quando você segue a verdade, sabe o que acontece com a nossa vida? Tudo dá errado. Quando você quer a verdade, a mulher quer voltar a trabalhar, não quer se aposentar, o diabo do Satanás lá não quer deixar a mulher voltar a trabalhar. Você vê como é que é um negócio? Ouvidos vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Não, tem que jejuar, sabe? A gente tem que jejuar para ser poderoso, mas a Bíblia não diz isso. Não, mas a igreja, toda a igreja jejua e é poderoso. Não, mas a igreja no Novo Testamento não tem isto. Não, oh meu Deus do céu, olha aqui, não quer a verdade, se recusa, você quer dar luz às pessoas, elas não querem a verdade. Elas querem o quê? Fábulas. Quero fábulas. Sabe? Unge aqui, resolve ali, passa o sangue de Jesus no umbral da porta, bebe uma água ungida, bebe uma água, sabe, com poderes. Bebe essa água, bebe esse enxofre, passa em cima do sal grosso. Então as pessoas querem fábulas. Papai Noel existe, duende, fada, gênio. As pessoas querem isto. Eu não vou dar a vocês isso, irmão. Vou dar o evangelho a vocês. Tu porém, Timóteo, seja sóbrio. Em todas as coisas, seja sóbrio, em todas as coisas, examina, suporta aí, Wallace, suporta o quê? As aflições que vêm de todos os lados, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, isto aqui, irmãos, é o que nós estamos vivendo. Nós falamos na semana passada sobre uma febre que está no mundo inteiro. É o pastor, o bispo, o apóstolo, os adivinhadores. É o showman das igrejas. Os pastores, todos eles estão aderindo à bruxaria. O povo é muito mole, irmão. Bem que o profeta usado por Deus, Osés, disse: o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. O meu povo é enganado porque o conhecimento está faltando. Não está faltando para vocês, irmão. Você tem que dar muito glórias a Deus, irmão. Você não precisa nem gostar de mim, mas se você gostar do que está aqui escrito, irmão, já está bom. Não precisa nem gostar do meu jeito, da minha voz, do meu cabelo, da minha roupa, não precisa gostar. Se você concordar com o que está escrito, já está bom. Você concorda com o que está escrito? Então, qual é o critério que eles usam para separar homens de Deus? Quem está arrebentando, quem está subtraindo mais dinheiro do povo de Deus, quem está com a igreja, não precisa ser maior em quantidade, já basta ter um bom, como é que dá o nome? Retirada não, boa entrada. Tem uma boa entrada. Paulo chama essas pessoas, lá em Romanos 16, 17 ao 20, fala que essas pessoas não servem a Cristo. Olha lá, Romanos 16, 17 ao 20, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. O que é provocar divisão e escândalo? Irmão, aqui no Ministério Restituição, você tem um pastor, eu tenho cooperadores. Aqui no Ministério Restituição, a mensagem é do pastor Pedro Inácio, vinda de Deus. A mensagem da igreja é vinda
Deus usa o pastor Pedro Inácio. Todos os meus cooperadores seguem aqui a direção que Deus deu a mim. Eu não pedi, Ele que deu para mim. Então aqui não... pastor, o irmão está fazendo live lá. É responsabilidade dele. Certo, irmão? É responsabilidade dele. O irmão Cláudio faz live. É responsabilidade dele. Que, às vezes pode falar alguma coisa que eu não falei, que eu não falo aqui. Não diga que foi eu que disse isso aqui. Então, é responsabilidade de cada um que está dizendo e assumam o que estão dizendo. O meu pastor ensinou. Se eu ensinei, eu digo que eu ensinei. Mas se eu não disse nada, tem muitos assuntos que eu não toco ainda. Eu não toco ainda. Por que eu não toco ainda? Porque eu espero que Deus me ilumine. Porque quando Deus traz uma palavra direto dele para a igreja, a paz. A palavra de Deus, ela traz paz. Então, eu sou responsável por aquilo que eu digo aqui. Aqui, o que eu digo, o irmão, quando está fazendo as lives lá no meu lugar, ele tem muito, fica com a barriga gelada, com a mão gelada, porque é uma responsabilidade. Se ele disser alguma coisa que eu não disse, eu vou dizer para ele: você disse que eu nunca disse. E se você disse que eu nunca disse, você não está aqui, você está em outro canto ouvindo isto. Entendeu, pessoal? Então, a gente aqui, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a palavra. Nós seguimos esses ensinamentos que Deus dá aqui ao pastor. A gente não precisa de uma fonte, sabe, fontes. Nós temos uma fonte aqui que vem direto do trono de Deus. Aí Paulo está dizendo: rogo, irmão, notei bem aquele que provoca divisão. Então, se você prega uma mensagem, olha, diferente que a gente prega e você diz, é daqui, o que acontece? Você está criando o quê? Divisão. Você está criando uma divisão dentro da comunidade. E não pode. Então ele está falando: noteis bem aquele que pregam para provocar o quê? Divisão. Não prega para engrandecer o reino, mas para divisão. E prega para fazer o quê? Escândalos. Então, se você fala um assunto, você tem que ter resposta para o assunto que você vai falar. Que vai ter muitas perguntas, então você vai ter que ter resposta senão você vai provocar escândalo. Passa, irmão. Em desacordo com a doutrina que recebeste do Espírito Santo, que Deus falou para você. Irmão, ninguém aqui que faz parte dessa congregação recebe nada do Espírito Santo. Você recebe da parte de Deus, que Deus fala aqui, aí você recebe do Espírito Santo. Porque senão, o que vai acontecer? Cada um vai criar uma doutrina. Eu acho, eu penso, eu digo. Você pode dizer qualquer coisa, desde que você se responsabilize por aquilo que você diz. Desacordo com a doutrina. Então, o que o pastor Pedro Inácio está falando? Eu não posso, se eu sou daqui, faço parte dessa família, eu não posso pregar nada que seja em desacordo com a doutrina, porque ele está pregando qual doutrina? A doutrina da cristã, a doutrina da igreja cristã. Que aprendestes. O que eu faço com essas pessoas, irmão? Dou like para elas, pode ser até do nosso meio, dou like para ela, compartilho? Não, o que manda fazer? Afastar deles. Afasta dessa doutrina. Porque esses tais, está dentro, não está falando no candomblé não, está falando dentro da congregação. Esses tais não servem a Cristo. Quem é o Cristo? Nosso Senhor. Eles servem a quem? Sim, o seu próprio ventre. Com suaves palavras, lisonjas, enganam o coração de quem? Dos incautos. Então nós falamos isso. Quem são as pessoas manipuladas por eles? São as pessoas incautas, ou seja, sem conhecimento. Quantos de vocês, ou a maioria de vocês, a maioria de nós, não sabíamos que a salvação, pensávamos que estávamos salvos no domingo e na segunda-feira perdi a salvação? Todos nós. Quantos de nós pensávamos que o diabo pegava a gente, possuía a gente, quando a gente fazia uma besteira? Todos nós. Mas a vocês foi dado conhecer os mistérios de Deus. E vocês têm que dar muito glórias a Deus. Muito glórias a Deus, abençoado. Muito glórias a Deus. Então, nós falamos sobre adivinhação. Não vamos tratar sobre adivinhação hoje, não. Vamos para outra palavra que eles chamam de revelação. Culto das revelações. Quem já ouviu falar? Agora existe isso. Culto das revelações. Então vamos ver, à luz da Bíblia, Efésios capítulo 1,
versículo do 1 ao 13. Estudar a Bíblia assim, irmão, pegar um texto e ler, não pegar um versículo e fundamentar alguma coisa. 3, olha Paulo, o apóstolo Paulo, do 1 ao 13, capítulo 3, versos 1 ao 13, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, quem? Nós somos gentios, nós não somos judeus, somos considerados como gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, Paulo recebeu, Deus me mostrou e eu estou passando para vocês. Pois, segundo uma revelação, aí que vem a bruxaria, porque eles pegam essa palavra e começam, você, irmão, Deus está me dizendo que você essa semana teve dor de cabeça do lado direito, amém? Teve ou não teve? Um calor desse do inferno, quem não vai ter dor de cabeça, irmão? Aí você vai num culto, você vê isto, Deus está me dizendo que a senhora passou um dobrado com o seu marido. Lá, está rindo lá. Está vendo? Eles usam isso como revelação. Eles usam isso como revelação. Deus está me dizendo. Não vou falar não, tá? Mas é isso que é usado, irmão. Quando se fala de revelação, é assim que é tocada a igreja. Deus está me dizendo que você vai comprar uma casa. Deus está me dizendo que você vai ter um carro. Eu vejo, vê carro. Deus me mostrou um carro preto, longo, escrito funerária. Não, isso aí não vê, né, irmão? Vamos ver o que é revelação. Pode? Vamos ver o que é revelação? Pois, segundo então Paulo recebeu o que é uma revelação? Eu tinha que até pegar essa revelação e achar o que é revelação, né? Revelação é algo que estava escondido, era um segredo, e foi revelado. Vamos lá, deixa lá, irmão. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer. Aí ele falou que é uma revelação de algo que era, ou seja, segredo. Vamos lá ver o que é. Conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo recebeu algo que ele chama de mistério, que foi dada por revelação. Vamos ver. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Está vendo? Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Aonde, irmão? No Espírito. A saber, olha a revelação aí, a saber que os gentis são cordeiros, porque até então os gentis era nada. Deus falou a Paulo, os gentis é povo meu, e os judeus não sabem disso. Então você tem que pregar para eles, pregar para os gentis, avisar para eles que eles são povo meu agora. É algo que estava escondido, ninguém sabia. Havia uma inimizade. Os judeus não se comunicavam com os gentis. Eles eram alheios à vida de Deus. Olha, vamos olhar. Que os gentis são co-herdeiros. Vamos? Membros do mesmo corpo. Olha a confusão que essa revelação trouxe naquela época. Não tem gentio, não tem judeu, é membro, olha aqui,
membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Os gentios têm o mesmo direito de vocês. É revelação. Jesus me deu essa revelação. Aí a revelação de hoje. Deus está me dizendo que tem uma senhora aqui, aquela ali de óculos ali, está orando muito, aquela ali, pelo filho dela, hora de madrugada, fica pedindo pelo filho. Quem é que não pede pelo filho, pelo amor de Deus? Que pai que não ora pelo filho? Então eles usam dessas bruxarias, de se enganar trouxa, dizendo coisas que são nítidas na nossa vida. Olha, Deus está me dizendo que alguém teve uma disenteria, sabe? E foi ao banheiro essa semana 7 vezes. Ui, meu Deus do céu, todo mundo tem que ir no banheiro 7 vezes por semana, no mínimo, né, meu irmão? Que revelação é essa? Então é isto que a gente tem que parar, irmão, de ficar gostando dessas palhaçadas, sabe? E achar bonito. Oh, fui numa igreja, o pastor revelou. Revelou o quê? Que os gentios são cordeiros, são membros do corpo de Cristo e têm direito às promessas? Não, ele falou que a irmã estava faltando um dente na boca. Quem é que não está faltando um dente na boca? Até eu tenho faltando um dente na boca, irmão. Pô. Aqui, ó, da promessa, são membros do corpo, a revelação, participantes da promessa de Cristo. Nós somos participantes da promessa de Cristo, irmão. Cristo Jesus, por meio da onde? Se não pregar o Evangelho, as pessoas não vão saber, irmãos. Tem que pregar o Evangelho, do qual fui constituído. Paulo não se escolheu, como a mim, eu não me escolhi, eu não precisei implorar para o meu apóstolo, por favor, me ordene a pastor, que senão eu vou morrer. Não quero isso. O qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo falou, eu estou dizendo isto que Deus está me dando essas revelações para mim. Cristo me apareceu e me passou algumas revelações, eu estou trazendo. Tu vê que a vida do apóstolo Paulo começa a mudar. Primeiro ele diz que ele batiza, depois ele diz que Deus não chamou ele para batizar. Então a vida dele é uma vida de progresso. Ele vai largando as coisas da lei de menino e vai caminhando para as revelações que ele tem recebido. Por isso que você vai lendo, você vai vendo o progresso do apóstolo Paulo, a mudança de mentalidade dele. Paulo batizou porque ainda a mentalidade dele ainda estava lá. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentis o evangelho, ele chama, das insondáveis riquezas, falando, olha, essa é a revelação, Deus me deu a mim a responsabilidade de pregar as insondáveis riquezas de Cristo, é o que eu prego para vocês, não precisa ficar cavucando aqui a terra do Brasil para ter riqueza, irmão, eu estou te pregando a maior riqueza, irmão, que ninguém vai tirar de vocês. Você fica morrendo por causa de carro, de dinheiro, de fazenda, de coisas, o que você consegue ver, é o que se prega. Olha aqui, insondáveis riquezas de Cristo. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos. Oculto em Deus, está vendo? Estava escondido, as revelações estavam escondidas, foi dando. Deus escolheu o apóstolo Paulo para ir soltando as revelações, os segredos, as coisas que estavam escondidas. Cristo em nós é a esperança da glória, é isso aí. Paulo disse, aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores, irmão. Glória a Deus. Criou todas as coisas, para que pela igreja, eu estou passando a informação para a igreja, aí a igreja, cada um trabalhando,
a multiforme sabedoria de Deus. Então, você vai falar do teu jeito, eu vou falar do meu jeito, não precisa falar igual o pastor. Aí o pastor fala assim, o pastor faz assim com a cabeça, o pastor faz assim. Não precisa fazer nada disso, irmão. Não precisa nada disso, basta você fazer do teu jeito, ó. A multiforme sabedoria de Deus torne o quê? Conhecida. Então tem sabedoria que está escondida, fica lá, ó, Deus está me mostrando, sabe, uma rua longa, lá no final, sabe, um sítio, sabe, e eu vejo lá uma placa escrito Pedro Inácio. Tem alguém Pedro Inácio aí? O cara está numa plateia de 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. Quantos Pedro vai ter na plateia, irmão? Igual o outro, o bruxo da canela do sapatão. Aí falou pro cara: Mateus, você é Mateus? Aí o cara fez assim: não. Você conhece Mateus? Não. Então abra o livro de Mateus 7 e não sei o quê. Olha, o cara é bruxo, foi mentiroso. O cara falou pro cara, chamou o cara de Mateus, o cara não era Mateus, o cara não conhecia Mateus, então abra o livro de Mateus. Irmãos, até quando a igreja vai cair nestes golpes, irmão? Essa palavra tem que... Irmão, pega essa palavra e faz ela correr, irmão. Eu te passo, não é para você ficar olhando e apagar, não, é para você fazer essa palavra andar. Tem coragem de arrumar um problema com a tua parentela, que é da legalismo. Tem coragem de arrumar um problema com eles. Um bom problema. Multiforme da sabedoria de Deus, conhecida agora. Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aí o cara chegou e falou assim, ó, Deus está me revelando, falou o nome. Conhece, olha, Deus está visitando, para uma senhora, Deus está visitando, vamos colocar qualquer nome, Noélia. Aí a irmã começou a chorar. Aí ele gosta quando a pessoa fala um nome, a pessoa começou a chorar, irmã. Noélia, fala para Noélia que Deus vai mudar a história dela. Aí a mulher, aí perguntou, a senhora está chorando por quê? Porque a Noélia é minha parente dela, já morreu há 2 anos atrás. É nisto que a igreja fica... Está na rede social, não estou inventando isso não. Está lá nas redes sociais da igreja do cara que tem um sapato desse tamanho, as pernas fininhas. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui está a revelação. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Por isso está a vossa glória. Gálatas 1:16. Gálatas 1:16. Olha o que ele disse aí. Revelar, olha aqui, a revelação. Revelar seu Filho em mim. Paulo está falando, Deus revelou Jesus a mim. Deus falou para mim quem é Jesus. A pregação do apóstolo Paulo pregava Cristo. Paulo não tinha outra mensagem, ele dizia, é Cristo em vós, é Cristo é o Senhor, é Cristo é o Redentor, Cristo é o poderoso, Cristo, a mensagem de Paulo é Cristo, revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Ele não está aqui, alguém tem que pregar isto para os gentios, sem detença, não consultei nem carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, ficou no deserto, e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo, quando recebeu a revelação, ele falou, eu nem vou para esses caras, se eu for falar com Pedro, ele vai arrumar problema, se eu for falar com o Tiago, pior ainda, e vão juntar aquela turma toda, vão tentar me matar, então eu vou me recolher, vou ficar quieto, esperando amadurecer o que papai Deus me passou. Então às vezes eu leio a palavra, não recebo nada do além, fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo, aí Deus fala, abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia. Às vezes muita gente fica, fala comigo Deus, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Quer ouvir Deus?
leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia as cartas de Paulo. Tu vai saber quem tu és, o que está fazendo aqui e para onde você vai. Isso são revelações. A gente não sabia nada, irmãos. Não sabia quem nós éramos, de onde viemos e para onde vamos quando partir dessa terra. Por isso que não há choradeira em sepultamento de cristão que conhece as revelações. Ah, tadinho, morreu, não morra não, não morra não, o cara já está no céu, me larga, maluco, eu estou aqui tão bem, vai para os quintos dos infernos, fica aí nesse inferno que você acha que é bom. A gente acha que isso aqui é bom, irmão. Paulo foi lá em cima e falou, é infinitamente melhor estar com Cristo, irmão. Ele foi lá, mas a gente não tem visão para isso, a nossa visão está aqui, limitada, a gente só busca aqui, irmão, só busca a coisa daqui. Eu não estou dizendo vocês, estou dizendo a gente. O pastor tem de mania de falar o povo, né? Não inclui ele não, né? Todos nós somos assim. Filipenses 3,15, olha lá. Todos, pois, que somos perfeitos, isso se chama revelações. Você é perfeito aonde? Fala alto. No Espírito. Você é imperfeito aonde? Aí ele fala, todos, pois, que somos perfeito Espírito, tenhamos este sentimento. Qual sentimento? Se porventura pensais do outro modo, eu estou falando as coisas de Deus, se você pensa do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, eu fico em paz. Eu estou te trazendo algo que Paulo trouxe para a igreja. Eu estou te repetindo exatamente o que ele repetiu lá, chorou e falou, ele disse, eu até chorando, onde é que ele fala? Até chorando. Terminamos com 2 Coríntios 12, 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das... Então Paulo recebeu grandeza, ele chama o evangelho de grandeza. Ele diz que saber que Deus te guarda e o maligno não te toca, que tu és um eleito de Deus, aquele, olha as revelações, aquele que ele predestinou, a esse ele chamou, e esse que ele chama, ele justifica, e o que ele justifica, ele glorifica. Isso é grandeza, irmão. Isto se chama as grandezas de Deus, irmão. Não, você vai conhecer as grandezas de Deus. Eu profetizo um helicóptero para cada um. Vai ser uma confusão aqui, irmão. A gente voando aqui, batendo os helicópteros. Aí pousar onde? Aqui em cima não, pelo amor de Deus. Cai aqui, pousar aqui, não vai cair tudo. Grandezas. Paulo ele nunca falou, eis que vejo, eis que digo, vai ter isso, vai ter aquele. Ele fala, eu sei que de cidade em cidade o que me espera. Cadeias, prisões, aflições, tribulações. E vai se pregar isso para quê, irmão? Vai se pregar, olha, Deus está me dizendo, eu vou revelar agora, é o culto da revelação, é você aí gordinha, é você aí magrinha, é você careca, é você cabelo, então fica aí, o povo, homem de Deus, ele revelou o que, irmão? Que você estava com dor de barriga, que você teve dor de cabeça, que você se sentiu mal, que brigou com o teu marido, Deus está me dizendo que alguém discutiu com a esposa essa semana. Que Deus está dizendo, está tudo. Se você está casado, você discute, você tem algumas coisas, faz parte. Você não casou com um boneco, pô. Casou com uma mulher, casou com um homem, pô. Então, irmãos queridos, queridas, que bom que você não abriu mão. Vamos fechar aqui, irmão, com Romanos 16, 17 ao 20. Acho que eu não leio isso não. Só para a gente terminar.
Terminamos. Romanos 16, 17 e o 20. Ao 20. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem divisões e escândalos, acho que eu já li, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor. Então não é este não, vamos ler aqui Judas 1:4, terminar, deixar essas pérolas, né? Não foi só Paulo que disse, Judas também recebeu essa informação. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens, eu já disse a diferença de você ter atitudes ímpias e você ser uma pessoa ímpia. Às vezes nós temos atitudes de ímpio, mas nós não somos ímpios. Aqui Paulo diz que eles são ímpios. Para o ímpio não tem salvação, eles são ímpios. O que eles fazem? Transformam em libertinagem o quê? Eles pregam que Jesus só quer o coração. Pode fazer o que você quiser. Você é ladrão? Pode continuar. Você é beberrão? Pode continuar. Deixa aqui o coração. O teu coração é de Jesus? O meu coração é de Jesus. E o resto? O resto não, ainda não. Mas o meu coração é de Jesus. É todo de Jesus. Isso aí transforma em libertina. Você pode fazer o que quiser. Deus não está olhando as tuas atitudes na carne. Olha, se Deus não se zomba o que o homem semear, ele vai colher. Como é que Deus não está olhando? Se Ele está te dando um caminho, né, para você caminhar, para você ir pisar nessa estrada, é para te poupar de mais colheitas. Mas se queremos provar das colheitas ruins, aí não é problema nosso. Transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano Senhor, Jesus Cristo. Então eles têm ídolos, tem pastores, tem bispo como ídolos deles, e isto é problemático. 2 Coríntios 11, 1-6, e fechou. 2 Coríntios 11, 1-6. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Irmãos, a mensagem não pode ser misturada. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Tiago, eu sou de João. Não pode. Você tem uma visão aqui. Enquanto eu estiver nessa visão, não fique quieto aí, senta aí, escute e passe à frente o que você ouve aqui. Aqui, ó. Visto que vos tenho preparado como uma virgem pura, a um só esposo, que é quem? Que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, é assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega, aí tem outro Jesus, Jesus vai te dar, Ele vai te dar, vai mudar a tua história. Ele fala assim, Deus vai mudar o teu cativeiro. Quem já ouviu isso, irmão? Deus vai mudar o teu cativeiro. Olha como é que as pessoas não pensam. O cara está sequestrado, está preso num cativeiro. Aí vai mudar de cativeiro. Foi para onde? Para outro cativeiro. Vai mudar o cativeiro, vai tirar de um cativeiro e vai pôr no outro, irmão. Olha como é que o povo não pensa, irmão. E repete essas birutices. Aqui, ó, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus do comércio, que não temos pregado. Paulo não pregou Jesus do comércio. Venha para Jesus, Ele vai te dar casa, vai te dar marido, nunca mais terás problema na sua casa. Tu vais ter pior, cai fora. Se você não aguenta aflições, cai fora do reino, irmão. Cai fora, vai viver a carne. Ou aceitais espírito, com letra minúscula, espírito diferente,
que não tendes recebido espírito diferente. Ei, meu servo, te digo, casa com aquela, faz com aquilo. Ou evangelho diferente. Olha, Deus mandou dizer que a gente tem que beber a água ungida, que tem que desabraçar. Esse de boa mente o tolerais. Suponho nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo está falando de uns apóstolos que apareceu lá para usurpar o apostolado do apóstolo Paulo. Paulo foi chamado por Jesus, irmão. Então o que nós anunciamos aqui, você pode ficar em paz, você pode ouvir isto aqui, tudo que foi dito aqui, pode ouvir, sabe, não precisa, eu vou fazer pastor, eu vou fazer agora um apanhado aqui para ver se ele está falando besteira. Irmão, se eu subir aqui e falar besteira, Deus me arranca daqui, me leva para o paraíso. Eu só estou aqui porque eu defendo o evangelho, irmão. Vocês têm que entender, Deus só me deu vida porque eu defendo o evangelho, eu prego o evangelho, custe o que custar, eu vou estar seguindo, pregando o evangelho. Amém? Assim seja. Assim disse a palavra.